qualquer trabalho que a gente executa na química, né, seja no laboratório, né, seja no conhecimento das reações, seja na preocupação de identificar o tipo de reação e o que ela vai executar, certo? Então, reações, ela trabalha praticamente o arcabouço de toda a nossa química, certo? Nós vamos trabalhar depois com estequiometria, com as leis estequiométricas, leis ponderais, certo? Então, é o assunto que permeia toda a nossa química, né? Uma explosão, um enferrujamento, certo? Então, reações nós vamos trabalhar agora a partir desse momento. Então, bem, o que são reações químicas? Reações químicas é todo fenômeno que ocorre uma transformação, ou seja, né, ocorre um rearranjo desses átomos. Eu tenho os átomos, certo? De duas substâncias, elas entram em contato com uma com a outra, começam a interagir e formam uma outra substância, certo? Então, aí eu tenho um rearranjo de átomos. Como eu já falei anteriormente, eu vou repetir agora aqui na nossa aula à distância. Você tem uma palavra, amor, né? E essa palavra você pode rearranjar ela. Você pode sofrer várias transformações. Como, professor? Amor, Roma, ramo, Omar, né? Então, tem uma série de outras palavras que eu posso formar a partir das letrinhas, né? A, M, O, E. Certo? Então, isso é uma reação química. É quando eu tenho uma substância, ela sofre diversos tipos de transformações e aí, né, ela vai dar um produto que vai ser uma outra substância, certo? Então, quando uma substância ela não sofre esse rearranjo, ou seja, ela vai só de um estado físico para outro, aí o fenômeno é chamado de fenômeno físico, certo? Uma chuva, congelamento do gelo, derretimento do chumbo, derretimento do ouro, né? É a evaporação do álcool, a evaporação do mercúrio, né? Aí a pessoa fica pensando, é uma substância, sim, mas ela só mudou o seu estado, ela continua sendo aquela substância, então ali é um fenômeno físico. Se por acaso ela queimou, né, ou um leite que azedou, aí nós temos um fenômeno químico, a substância ela sofreu uma transformação, certo? Então tudo isso é reações químicas, certo? Como é que a gente representa uma reação química? A reação química que a gente tem aqui A mais B, que são as duas substâncias que vão entrar em contato uma com a outra, duas, pode ser três, pode ser quatro, não tem um limite. E aí elas sofrem esse processo aqui que a gente bota essa seta de transformação química. E ela vai formar duas outras substâncias, ou poderia também ser só uma, poderia ser várias outras, certo? Que aí vão ser chamados de produto. Então, A mais B são os reagentes. O que acontece com os reagentes? Eles são consumidos, ou seja, eles começam a ter o rearranjo, se modificar, se alterar, se combinar novamente. A palavrinha lá, amor, se transformando em outras palavrinhas, mas com as mesmas letrinhas, certo? E eu tenho o produto C mais D, que são formados. Né? Se você tem uma folha de papel, você queima essa folha, né? No momento que esse papel está sendo queimado junto com o oxigênio do ar, né, são os reagentes, então eles serão consumidos. Essa folha vai diminuir de tamanho, vai sendo queimada, mas em compensação do outro lado da reação química, eu tenho o produto, que são quem? As cinzas e a fumaça vai se formando. Esses são chamados de produtos, ok? E aí nós temos vários tipos de reações que nós vamos trabalhar ao longo do ano aí, né, da nosso curso de química aí do ensino técnico, certo? Nós temos uma combustão, que é a queima, certo? Exemplo aqui é a queima de um combustível, né, o metano, né? Sempre tem que estar na presença do oxigênio, certo? Não existe uma combustão realizada sem a presença do oxigênio, certo? Então eu preciso ter oxigênio para alimentar essa combustão aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, um recipiente de vidro e limitar esse oxigênio, essa combustão, vai chegar um momento que ela vai parar. Não porque não tem mais madeira para queimar, porque não tem mais oxigênio para reagir junto com a madeira queimando. Certo? Reagentes aqui, ó, oxigênio e metano, CH4. E ela vai produzir quem? A fumaça, CO2 e água. Né? Se você tiver um pouquinho de curiosidade, você vai observar que quando um palito queima, além de soltar aquela fumaça e o calor, né, saem umas gotinhas de água do palito. Então, toda a combustão, ela gera quem? CO2 mais H2O, certo? Sempre. Se for uma combustão incompleta, não vai formar CO2. Pode formar CO ou pode formar só o C, que é aquela combustão que dá a fuligem, né? Tem um motor no carro. Esse motor não está muito legal, não. Por quê? Porque esse motor está soltando uma fumaça preta. Então, o que está acontecendo? Está entrando pouco oxigênio nesse motor. Esse motor deve estar desgastado, deve estar muito sujo, muito velho. E ele acaba não aproveitando essa mistura do ar, do oxigênio. E acaba fazendo uma combustão incompleta, gerando a fuligem. Certo? Aqui nós temos um outro exemplo também, ó, uma corrente enferrujando, certo?
e aí vai ser uma reação química chamada de oxidação, e aí nós temos vários exemplos relacionados a reações químicas, certo? Neste primeiro tópico do primeiro ano, nós chamamos de reações inorgânicas. São reações que não são feitas com compostos orgânicos. Já no terceiro ano, nós vamos estudar reações orgânicas, certo? Também é um assunto extremamente importante e interessante. E aí nós temos a classificação das reações. Síntese ou adição, certo? Você vai fabricar, por exemplo, todo mundo está aguardando aí, né? Se Deus quiser, saia logo, uma vacina. Então, uma vacina, ela parte de um pressuposto, de várias substâncias que vão se combinar para formar uma só. Olha só, várias substâncias se combinam para formar uma só. E aí eu tenho uma reação de síntese ou adição. Professor, se eu formar dois compostos, aí já não vai ser uma reação de adição. A adição, presta bem atenção aqui, ó. A mais B se juntou, formou AB. Aqui é uma substância A distinta, substância B distinta. Quando elas reagem entre si, elas formam uma única substância AB, certo? Então aí você vai fazer um bolo, vai fazer um creme, vai fazer uma comida, você bota vários ingredientes. Quem são os ingredientes? A gente chama na química de reagente, isso aí. E aí quando se junta toda, forma um produto. Quem é o produto? O resultado final, o alimento lá, uma macarronada, ou então um bolo, beleza? Então a síntese, sempre eu tenho 2 ou 3 compostos, não tem aqui o limite, para formar um único composto. É a síntese ou adição. Síntese de remédios, de fármacos, de medicamentos, de uma série de outras substâncias, né? A gente chama de síntese. Já a análise, olha só, quando você vai fazer uma análise do sangue para verificar se a pessoa está com uma determinada doença, ou se ela está com uma determinada carência de um nutriente, com falta de ferro, com falta de potássio, excesso de uma toxina. Então aí você vai fazer o quê? No sangue, uma análise. Então você vai pegar esse sangue e decompor em partes menores, certo? Então aqui, ó, sangue, digamos, né? Uma substância composta. Eu vou fazer uma decomposição desse sangue e ele vai me gerar vários outros subprodutos. Por exemplo, petróleo. Você tem uma única substância, petróleo. Quando você faz lá, lembra lá do processo de separação e mistura? Uma destilação fracionada, você vai ter um monte de outras substâncias, né, relacionadas ao petróleo. Então, você fez uma decomposição ou análise. Certo? Você quer saber o teor de determinada substância, teor de sódio num pacote de biscoito, um teor de açúcar numa determinada bebida, um determinado suco. Então, isso aí vai fazer uma análise ou decomposição. Né? Quando tem é totalmente inverso da síntese. Ó. Uma única substância vai gerar 2 ou mais outras substâncias, beleza? A adição, eu tenho várias substâncias que vão ser adicionadas para formar um único produto. Já a análise, eu tenho um único reagente que se quebra, se desdobra em outras substâncias, beleza? Bem simplesinho aí, síntese e análise. Simples troca. Simples troca é o seguinte, eu tenho uma substância composta e uma substância simples. Eis que elas entram em contato entre si. E por aquilo que pareça, uma das substâncias da composta se interessa mais pela outra. É aquela velha história, o fura-olho, né? Chega lá um cara, ele vê uma mulher dançando com outro rapaz, né? Ele olha pro cara, o cara é feio, tem um dente da frente, né? Meio zarolho. E aí ele, pô, eu tenho uma chance com esse cabra aí, cara, eu vou chegar junto. E chega, pede pra tirar pra dançar e de repente ele fica com a menina. Olha só que arrumação. Então o que acontece? A menina trocou aquele cara por outro cara mais interessante. Então, na química também isso acontece. Né? Os elementos químicos também são fura-olho. Então, eu tenho a substância simples aqui, A, ó, tá sozinha, e eu tenho um casalzinho aqui, uma substância composta, B, C. Então, eis que A é mais interessante aqui para um desses participantes. Então, ó, o C larga o B e junta com o A. Certo? Então, por que isso acontece? Porque o A tem mais afinidade do que o B. E aí ele desloca o B para ficar sozinho. Certo? Se ele não tiver mais afinidade, ou a gente às vezes chama de força eletrônica, né? Então ele não vai conseguir fazer. Né? Tem um cara aqui, o cara já anda muito lá bonitinho, chega um mais feio. Aí esse aqui, lógico, ela não vai trocar, ela vai trocar se for para o melhor. Então aí o que acontece na química, acontece isso. Se o elemento tiver uma afinidade melhor do que o outro, que os elementos, a tabela periódica tem vários elementos, tem mais de 100 elementos. Cada um tem afinidade um com o outro. Tem um que eu não tenho totalmente afinidade com esse aqui, não quero misturar. E tem outros que eu quero me misturar demais, certo? Então acontece muito na química.
E aí também a dupla troca. A dupla troca está dizendo, né? Tipo quadrilha, né? Quando você vai trocar lá os pares, né? E aí você vai formar duas outras substâncias. Eu tenho aqui dois reagentes que são, por acaso, substâncias compostas, forma dois produtos que também são substâncias compostas. Então, eles trocam, eles acham mais viável trocar o par com o outro, e aí ele vai formar uma outra substância, certo? No caso, por exemplo, uma reação de neutralização, que nós vamos ver também, é quando eu pego um ácido, né, com uma base, junto os dois, ó, o que acontece? Eles reagem quimicamente e eles trocam de elementos químicos, eles vão formar o quê? Um sal e uma água, certo? Sempre acontece isso. Por exemplo, lá na química orgânica a gente também vê muito isso. Você tem um cheiro de peixe na mão. O cheiro de peixe a gente estuda lá na química orgânica que é uma base. É um composto proveniente de um nitrogênio, uma amina. Então, o que acontece? É um composto de caráter básico. Nós vamos ver mais lá na frente em funções inorgânicas. E aí, eis que ele encontra o vinagre, que é um ácido acético, que é um ácido, ó, ácido, base. Reagem entre si, trocam elementos químicos. O que acontece? Vai formar um sal, certo? E mais uma molécula de água. Essa é a chamada reação de neutralização. É sempre um ácido neutralizando por uma base. Me queimei com uma base, o que eu vou fazer? Coloco um ácido, não um ácido forte, um ácido fúrico, né? Bota um ácido fraco. Né? Queimei com uma base, coloca um ácido. Queimei com um ácido, coloca uma base. Mas sempre lembrando que a gente não pode colocar ácidos fortes, né? O que são ácidos fortes? Ácido fúrico, ácido clorídrico, né? Ácido fraco, ácido acético, dá para usar. Ácido cítrico, dá para usar, é tolerável. Bases fracas, leite de magnésio, droga de magnésio, cal, isso aí você consegue usar, mas não na questão da ingestão, né? O hidróxido de magnésio até você toma, que é o chamado leite de magnésio. Que é para quê? Justamente para isso, para você neutralizar o ácido do teu estômago lá, e aí vai formar aqui um sal e água, e aí você vai ter aquela sensação de alívio, né? Não vai ter mais aquela queimação que está sendo ocasionada por um ácido. A química ela é muito interessante porque ela ajuda, ó, a nossa vida. Né? Ela vem para ajudar, ela não vem para prejudicar. Infelizmente, algumas pessoas utilizam de um modo errôneo. Certo? Então, neste caso, os participantes efetuam uma dupla troca dos pares, né? Formando duas novas. Mas, professor, aqui também tem a questão da afinidade? Tem. Esses dois, eles têm afinidade com os outros pares, então eles trocam. Se eles não tiverem, nada feito. Beleza? Olha aí uma reação de síntese, ó. Uma queima, né? Eu junto carbono com oxigênio, fica aqui em CO2, ó. Dois reagentes formando um único produto, ó. Queima do enxofre, ó, na gasolina, contém enxofre, ó. Quando eu queimo, forma esse composto chamado de óxidos, ó. A formação da água, ó. Eu pego hidrogênio com oxigênio, né? Coloco uma faísca, né? Que lembra daquele filme de Perdidos em Marte lá que o cara tenta fazer água, gera uma explosão e gera água, né? O problema é que é uma reação explosiva, certo? Ó, A mais B separado, juntou, formou um casal, composto. Uma reação de síntese. Sintetizei o único produto. Olha a análise da decomposição. A água aqui, ó. Joga uma corrente elétrica, acontece o processo inverso. Olha aí, ó. Eu libero hidrogênio para um lado e gás oxigênio para o outro. Carbonato de cálcio, né? Quando eu coloco uma alta temperatura nele, ele vira um óxido de cálcio e CO2. Certo? Então, aqui, ó. Uma única substância. Professor, esses dois aqui, não está dizendo que são duas substâncias? Não, calma aí. Esse dois aqui, ele está dizendo que eu tenho duas moléculas desta substância. Seriam duas substâncias se fossem duas substâncias diferentes. Entendeu? Então, se tivesse essa substância mais outra, por exemplo, essa, aí seriam duas substâncias. Aqui não importa o valor, mas lá na frente nós vamos ver isso em estequiometria. Pode ter 3, pode ter 4, pode ter 10, pode ter 100, pode ter qualquer valor, turminha. O importante é que eu só tenho uma só espécie química chamada de água, beleza? Esse número não, professor, aqui é uma dupla troca, aqui é um deslocamento. Não, aqui é uma análise ou decomposição. Eu tenho uma única espécie de substância se quebrando em duas outras espécies de elemento químico, certo? Olha aqui, ó, uma única substância se quebrou em quem? Em duas outras, beleza? Ó, juntinho, separou, análise ou decomposição. Deslocamento ou simples troca, olha aí, ó, tem um metal com óxido, né? Vira um outro óxido com o metal que foi deslocado, ó, bário com óxido de prata. O bário tem mais afinidade com o oxigênio do que a prata, Ag.
Então, o que acontece? Ele rouba o lugar da prata, ó, e aí desloca a prata fica sozinha. E aí temos aqui uma lista, né, uma fila de reatividades metais, ó. Vem dos mais reativos até o último, que é o ouro, que não gosta muito de se ligar com ninguém, mas se liga, certo? Professor, você decorar isso aqui tudinho? Não, calma aí. Isso aqui a gente não precisa decorar nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, nós estamos aprendendo a classificar as reações químicas. Não importa a reação que me venha na minha frente. O primeiro eu tenho que saber classificá-la. Depois que eu vou trabalhar com a previsão de reação, certo? Aí eu vou prever, vou ver em laboratório, ver se essa reação acontece de fato ou não. Ó, Czinho aqui, ó, fura-olho, tem um AB, né? Sai para lá B, né? Se juntou, formou outro composto e esse aqui ficou deslocado sozinho. Então, uma reação de deslocamento. Isso acontece com um elemento simples e uma substância composta. Se fosse duas compostas, professor, aí seria uma dupla troca. Beleza? Olha aí, ó. Outra aqui, ó. Dupla troca, olha só. Nitrato de prata mais sal de cozinha, NaCl, cloreto de sódio. Então, a prata se junta com o cloro e o sódio se junta com o nitrato, o NO3, que a gente chama, que depois nós vamos aprender. Calma aí, pessoal. Professor, não sei o nome dessa substância, como é que eu vou agir? Calma, primeiro você vai classificar. Não se preocupe que tudo isso aí será ensinado em sala de aula, vocês aprenderão a dar o nome lá em funções. A química é uma etapa, uma escadinha. Não vamos ver no horizonte mais lá em cima, não. Vamos vendo aqui o nosso degrau que nós estamos trabalhando. O primeiro passo é o quê? Classificar. Beleza? Então, olha aí, ó, formou duas outras substâncias. Quem trocou par com quem? Ó? O AgNO3, o nitrato de prata, com NaCl, cloreto de sódio. Ó. Prata foi para cá, ó, AgCl, e o AgNO3 ficou NaNO3, certo? Então, aí foi uma reação de dupla troca, certo? Tem vários exemplos aqui, o ferro com cloreto de ferro com uma base, né, soda cáustica, NaOH, aqui, ó. Lembrando que esse 3, ó, não representa três substâncias diferentes. Três moléculas dessa substância, certo? E aí, ó, ABCD, né? Ficou AD mais CD. Então, dupla troca é quando eu tenho duas substâncias compostas que trocam de pares entre si, ok? E aí nós temos alguns casos especiais também que são interessantes a gente poder ressaltar. Fotólise. O que é uma reação chamada fotólise? Fotólise é uma reação que acontece pela decomposição da luz, ou seja, a luz incide, né, a radiação ultravioleta incide sobre essa substância e ela vai se decompor, ela vai reagir simplesmente com a incidência da luz solar. Por exemplo, a água oxigenada. Por que a água oxigenada a gente utiliza esses frascos chamados de frasco âmbar? Isso aí gosta muito de cair de prova também. Frasco âmbar. Por que é o frasco âmbar? Porque ele é um frasco escuro. Mas qual é a finalidade desse frasco escuro no laboratório? É justamente para não acontecer uma reação de fotólise. Então, eu tenho água oxigenada. Se eu botar num recipiente transparente, o que vai acontecer? Essa reação vai acontecer. Essa água oxigenada ela vai perder esse oxigênio e vai virar água comum. Né? A água sanitária, o professor ainda não vi assim, ninguém vendendo água sanitária com um recipiente transparente. Por que será? Porque também ela acontece uma reação de fotólise. A luz incide sobre a reação da água sanitária, liberando o cloro. E aí ela vai ficar só água, né? Beleza? Tranquilo? Qual é o símbolo da fotólise? É um lambda. Esse bichinho aqui que o pessoal chama de lambida, né? É o lambda. É como se fosse um L, um Y de cabeça para baixo, certo? Quando você olhar isso aqui em cima dessa setinha aqui, já sabe que é uma fotólise. Então, fotólise acontece em vários momentos, certo? Por isso que eu tenho frascos no laboratório que são âmbar. Geralmente todos eles são âmbar, né? Porque a energia solar ela já é um fator predominante que boa parte das substâncias reagem com ele. Certo? Por exemplo, você pega sol, quando você está muito branco, está muito branco, quando pega sol, você faz mal, porque você não está produzindo vitamina D. Então, aí uma reação de fotólise. Você vai pegar um solzinho e aí vai produzir a vitamina D, que é me esqueci o nome, que é talcosferol, certo? Então, aí nós temos uma substância, né, que é produzida a partir de uma reação química da luz com a pele, certo? Pirólise. Né? Diferente da fotólise que é a luz, a pirólise ela acontece com o calor, né? Aqui, ó, o carbonato de cálcio, quando eu aqueço ele vira CaO, óxido de cálcio, CO2. Por exemplo, quando alguém vai fazer um bolo, bota o fermento, beleza. Mas o fermento ele vai reagir como? Ele vai reagir no momento que você bota no forno. No forno, além de cozinhar o bolo ou o pão, ele serve para crescer a massa.
Então, essa reação é uma reação de pirólise, né? Qual é o símbolo da pirólise? É esse deltazinho aqui que se representa aquecimento. Certo? Outra aqui também importante é a eletrólise. A eletrólise ela acontece somente com a corrente elétrica, certo? A produção de alumínio é uma reação de eletrólise lá na Lumar, né? Não basta só eu aquecer aquela substância lá, aquela alumina, né? Aquele minério de alumínio, não aquece. Você pode aquecer do jeito que for, é necessário aquecer mais alta voltagem. E aí, quando você bota uma alta voltagem, aí sim você tem a produção do alumínio líquido, certo? Então, a eletrólise, qual é o símbolo da eletrólise? É um raio. Você vê um raiozinho, você está vendo ali que é uma reação de eletrólise. Por exemplo, eu quero separar a água, eu sei que é H2O, hidrogênio e oxigênio. Eu quero separar esses dois elementos químicos. Como que eu vou fazer? Uma eletrólise. Coloco a eletrólise na água, boto uma corrente elétrica e por um eletrodo vai passar o gás hidrogênio, por outro vai passar o oxigênio, certo? E aí esses elétrons fazem com que haja quebra dessa molécula, né, em duas substâncias totalmente diferentes. Certo? Condições para que ocorra uma reação. Quais são os critérios que realmente vão fazer com que uma reação ocorra? Primeiríssimo lugar, né, os reagentes têm que ter afinidade. Se não tiver, não adianta. Então, eles têm que querer reagir com ele. Por exemplo, você pega sódio metálico, substância altamente corrosiva, basta você botar no sol, assim, tirar ele, ele já começa a pegar fogo, altamente reativo. Você bota ele na gasolina, o bicho fica lá, dormindo, tranquilo, tá, beleza. Então, ele não tem afinidade com a gasolina. Mas se você colocar na água, o bicho explode. Por quê? Porque ele tem uma afinidade abrupta, altamente forte com a água. Então, aí, o primeiro passo, eles têm que ter afinidade. Se não tiver, nada feito. Água e óleo, não ocorre, né? Segundo, a gente deve estar em quantidade suficiente. Não basta você botar só um pouquinho lá, né, de uma substância com a outra. Ela vai reagir só um pouco e parar. Então, você tem que colocar em quantidade suficientemente para que a reação ocorra por completo. E, lógico, a terceira e mais lógica entre si, eles têm que entrar em contato. Né? Aqui eu tenho um Mr. Bean, e ele está botando em contato duas substâncias. Se ele botar uma substância para cá e outra para lá, elas nunca irão reagir. Aqui eu tenho uma imagem aqui do hélio, né, e o flúor aqui danado para querer alguma coisa com o hélio não quer. Por quê? Porque o hélio não tem afinidade com o flúor. Na verdade, o hélio, né, ele faz os gases nórdicos, nós vamos estudar em tabela periódica, que eles não têm muita afinidade para reagir. Eles reagem, só que ele não tem muita afinidade. Ó. Às vezes tem uma afinidade tão grande que ocorre o quê? Uma explosão, né? Que é o som de quarto todo mundo no laboratório. Lembrando que o laboratório não foi feito para explodir. O laboratório foi feito para a gente aprender, fazer coisas legais. Se é explosão, é uma coisa muito arriscada, galera. E aí, tá chegando aqui quase nos finais, né? Os fatores que evidenciam uma reação. Como é que eu sei, professor, que está acontecendo uma reação química? Não mudou nada, não vi nada acontecer. Não está acontecendo reação. Existem reações orgânicas, você não. Aparentemente, você olha duas substâncias incolores, você bota em contato, aquece ela, tá lá. Uma substância incolor. Certo? E aí, reagiu? O que eu vou fazer? O que aconteceu? Eu tenho que ver quais são os fatores. O primeiro é o desprendimento de gás, né? O comprimido efervescente, ele começa a ferver, então está reagindo, está fazendo o quê? Desprendendo gás. A segunda é a formação do precipitado, né? Eu botei duas substâncias incolores, lá no fundo ficou uns grãozinhos. Então ali aconteceu uma reação porque houve um precipitado, né? Mudança de cor, estava amarelo, professor, ficou azul, estava vermelho, ficou verde. Aí eu tenho uma reação química, mudou. Mudança de temperatura, professor, eu peguei o sabão em pó, coloquei na mão, botei na água. E aí minha mão ficou quente. Então aí aconteceu uma reação química, mudança de temperatura. Ou aumentar ou diminuir, certo? E aí esse aumentar ou diminuir, a gente tem também duas classificações. Endotérmica, quando ela absorve, e exotérmica, quando ela libera. E aí são assuntos mais lá na frente que nós vamos ver. E é isso, galera. Espero que tenha ajudado vocês aí, certo? Continue aí, foco nos estudos, firme e fé.